preservação do planeta começa no conhecimento. E é no ambiente da universidade que perguntas urgentes ganham método, dados e, o mais importante, buscam respostas. Pesquisas acadêmicas revelam impactos invisíveis, antecipam riscos e apontam caminhos para um futuro mais sustentável. Em um planeta que já está no limite, o saber científico é uma ferramenta poderosa. A TV Unip apresenta uma série de reportagens sobre estudos que ultrapassam os muros da universidade e ajudam a compreender e transformar o mundo em que vivemos. Hoje você vai acompanhar o trabalho de um pesquisador em busca de respostas num dos lugares mais remotos do planeta, a Antártica. Uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, isolada, selvagem e independente. A Antártica é o continente do silêncio. Aqui não tem cidade, não tem trânsito e nem pessoas correndo de um lado para o outro. Nesse imenso território branco, no extremo sul do planeta, só o vento tem pressa. Aqui, as rajadas chegam a ultrapassar os 200 km por hora, no maior deserto gelado do mundo. No inverno, as temperaturas atingem os 50 graus negativos, o que restringe grande parte da presença humana ao período chamado de verão antártico. É o período que vai de outubro até março, que é quando tem pesquisa aqui, na maior parte das estações. São poucas as estações de pesquisa aqui que invernam, como a gente chama, que passam o inverno todo fazendo pesquisa também. A estação brasileira, ela mantém um contingente de 17 militares aqui ao longo do inverno, mas os pesquisadores só permanecem durante o verão. Esse é o período em que a Antártica, que o mar Antártico, o Oceano Austral, aqui perto, ao redor da Antártica, ele fica navegável. Nos períodos de inverno, forma-se uma camada de gelo espesso ao redor de todo o continente. Para se ter ideia, a Antártica praticamente dobra de tamanho durante o inverno. O Matheus Paciência é biólogo e pesquisador da Unip, a Universidade Paulista. Ele realiza no continente experimentos que fazem parte do PROANTAR, o Programa Antártico Brasileiro, uma operação coordenada pela Marinha que une ciência, logística militar e cooperação global. Desde 1982, o PROANTAR assegura a presença científica do Brasil no continente. Um direito garantido por um conjunto de acordos internacionais, sendo os principais o Tratado Antártico, assinado em 1959 e em vigor desde 1961, e o Protocolo de Madrid, de 1991. Eles são as bases da política que determina a soberania única do território. Segundo o Tratado Antártico, os países têm que fazer pesquisa aqui. A Antártica é um local destinado à ciência e à paz. Sem ocupação territorial e militar e muito menos exploração econômica. A Antártica é o único lugar do planeta dedicado oficialmente à ciência, à preservação ambiental e à cooperação internacional. O Brasil é um dos 30 países que desenvolvem estudos no continente. A primeira missão do PROANTAR foi em 1983 e, desde então, a mobilização anual garante a contribuição brasileira para o conhecimento científico mundial. O verão 2025-2026 marcou a 44ª expedição. Aqui, já foram 44 vezes. Com o apoio de militares da Marinha, os pesquisadores de universidades e instituições realizaram estudos sobre o clima, a biodiversidade, oceanografia e poluição ambiental.
você fazer uma viagem como essa, é necessário várias etapas. Primeiro você faz um treinamento junto à Marinha, chamado TPA, o treinamento pré-antártico. A gente passa por provas físicas, provas de avaliação psicológica, assim, por assim dizer, né, de ser submetido a situações de confinamento e treinamento físico durante uma semana, 8 dias na verdade. E só quem está apto depois desse treinamento é que pode vir para cá. Então existe toda uma seleção prévia para você poder fazer parte do programa Antártico e passar uma determinada temporada aqui na Antártica. Uma imensidão de gelo, de neve, de situações inusitadas. A gente olha aqui, nesse primeiro momento, você só vê beleza de paisagem, que é extremamente impactante, é extremamente bonito. Depois você começa a ver que existe uma vida toda pulsante aqui na Antártica. É uma bomba de vida que acontece aqui. Estou falando aqui com vocês e os pássaros estão aqui irritados que eu estou perto de algum ninho deles, né? Só para dar um exemplo. Então você tem que ter um certo preparo físico e psicológico para encarar essa jornada sua aqui na Antártica. O primeiro grande desafio é chegar à Antártica. A viagem tem início em Punta Arenas, no Chile, de onde partem o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel e o navio polar Almirante Maximiano, ambos da Marinha Brasileira. É de lá que o Matheus também deu início à jornada rumo ao continente branco. Eu estou a bordo desse navio aqui, o Almirante Maximiano, um dos navios do Programa Antártico Brasileiro. É ele que vai nos levar até a Antártica, para a gente passar os próximos 30, 40 dias fazendo pesquisas na região. Depois de zarpar de Punta Arenas, o navio cruza os chamados canais chilenos antes de chegar ao ponto mais sensível da viagem, a passagem de Drake. É nessa região, entre o Cabo Horn e a Península Antártica, que as águas dos oceanos Pacífico, Atlântico e Antártico se encontram. Ventos intensos, correntes poderosas e ondas gigantes transformam a travessia em um verdadeiro desafio para navios e tripulantes. E a passagem de Drake, ou Estreito de Drake, tem esse nome em homenagem a um explorador inglês, Francis Drake, que curiosamente nunca fez essa passagem. Ele sempre que precisou, às vezes que foi do Atlântico ao Pacífico, passando pela América do Sul, ele utilizou a rota do Estreito de Magalhães, no sul da América do Sul. Mas curiosamente acabou dando nome a essa passagem marítima que é das mais perigosas do mundo, se não a mais perigosa. Esse corredor turbulento, ao mesmo tempo em que é assustador, também tem um significado simbólico. É como um grande portal para o continente antártico. Passamos do paralelo 60 sul e ao passar dos 60 graus de latitude, a gente entra oficialmente no Oceano Austral, ou Oceano Antártico. Agora já começou a nevar, o Drake já ficou um pouco mais pesado, de novo, né? Voltou a ficar mais pesado. Então agora a gente está na reta final, aqui no trecho final, para começar a chegar na Antártica efetivamente. Começar a avistar logo mais, talvez, né? Possivelmente, os primeiros icebergs aqui da região.
Vamos ver. Previsão de chegada de madrugada hoje nas Ilhas Nelson, no Estreito de Nelson. A gente cruza o Estreito de Nelson rumo à ilha do Rei Jorge, onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz. Depois de 7 longos dias a bordo do Almirante Maximiano, 3 deles num chacoalhante Drake, finalmente a Antártica. Quem saúda a expedição é a Baía do Almirantado. É ela quem abriga a base brasileira na Antártica. Eu estou me preparando para descer justamente lá para a Estação Antártica. Nós vamos passar os próximos dias ali. Vai ser a nossa casa aqui na Antártica, a estação onde se faz pesquisa e aonde a Marinha Brasileira mantém um contingente durante o inverno. Os cientistas desembarcam de bote para chegar até o continente. E para isso precisam vestir esses uniformes especiais feitos com tecidos que podem flutuar, o que ajuda em possíveis resgates. A Estação Antártica Comandante Ferraz foi inaugurada em 1984, aqui na Ilha Rei Jorge. Em 2012, um incêndio destruiu grande parte da estação e marcou a história brasileira na Antártica. A base foi reconstruída e reinaugurada em 2020. Essa é a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é a base brasileira de pesquisa aqui na Antártica. A Antártica é um local habitado por cientistas, vamos dizer assim. Não pode ter instalações militares. Pode ter instalações militarizadas, né? Já que as forças armadas dos diferentes países provêm grande parte da logística para manter as estações e para trazer os pesquisadores para cá. A primeira vez que o Matheus desembarcou na Antártica foi em 2018. Essa é a 4ª participação dele no ProAntar. Nós da Unip temos um projeto aprovado desde 2018 junto ao CNPq, via Ministério de Ciência e Tecnologia, para estudar a avaliação farmacológica dos musgos antárticos. Aqui a gente está numa situação, esse verde todo que a gente está vendo aqui é formado por um tapete grande de musgos. Os musgos são as plantas, o tipo de vegetal, o tipo de planta que mais ocorre aqui na Antártica. É um dos grupos mais diversos de vegetais terrestres da Antártica. Existem cerca de 120 espécies de musgos diferentes aqui. Percorrer a região mais fria e seca do planeta é mais que um desafio. É uma oportunidade rara de conhecer de perto um ambiente rico e misterioso. Num tapete de musgo desses aqui, da espécie Sanionia uncinata, existe toda uma fauna e uma flora associada. Só para vocês terem ideia, em um único centímetro quadrado desse musgo antártico aqui tem mais de 260 espécies diferentes que coabitam junto a essa espécie aqui. Foi feito um estudo anos atrás por um pesquisador amigo nosso aqui, colega nosso do Programa Antártico Brasileiro, o professor Paulo Câmara, da Universidade de Brasília, que a gente também é colaborador, junto ao projeto BrioAntar e ao Briotech, aqui da Universidade Paulista. Ele encontrou DNA de mais de 260 espécies diferentes. Ou seja, uma biodiversidade fabulosa que existe por detrás, escondido aqui, em uma única espécie aqui da Antártica. Mesmo no verão antártico, ainda há muito gelo cobrindo o território.
E às vezes é preciso caminhar bastante para encontrar essas pequenas plantas capazes de sobreviver em condições extremas. Aqui está a maior planta da Antártica. Olhando assim não parece, né? Esse é um musgo antártico, Polytrichastrum alpinum. Ele é realmente bonito, olha só. E aqui esse material parece bem saudável. E a gente olhando assim não parece tão grande como eu estou falando, né? Mas essas plantinhas aqui, se a gente desenterra elas chegam a quase 20 centímetros de comprimento, né? O Matheus Paciência já fez várias incursões no território antártico. O foco dele foi coletar material para estudo em laboratório. Basicamente o trabalho é coletar essas plantas de uma maneira apropriada, com bastante cuidado. Eu uso sempre uma pinça para evitar a contaminação do material. Às vezes a mão está suja, alguma coisa assim. Eu levo esse material, lavo ele em laboratório depois para tirar o excesso de terra, resíduos de sedimentos. Esse material é congelado a freezer -80 e depois nós levamos essas plantas lá para São Paulo, nos laboratórios da Unip, do Núcleo de Pesquisas em Biodiversidade, o NPBio. A gente faz extratos dessas plantas. O que é o extrato? Nada mais é do que um chá. A gente faz um chá, pode ser um chá usando um solvente orgânico, como por exemplo um determinado tipo de álcool, ou um extrato aquoso, como se fosse um chá mesmo. Depois esse chá é transformado num pó. Ele é liofilizado, é um processo chamado liofilização. Transformado num pó, e aí esse pó é usado depois para fazer diferentes testes em laboratório. O pesquisador explica que as plantas da Antártica passaram por grandes transformações químicas, de evolução e adaptação ao ambiente polar, o que tornam essas plantas únicas se comparadas com as de outros ecossistemas. A gente já tem evidências de que os musgos antárticos têm capacidades antioxidantes, antitumorais, antibacterianas e até mesmo podem vir a ser no futuro usados de uma forma como um medicamento anti-mal de Alzheimer. Isso ainda é muito incipiente, mas é um resultado, a gente já publicou isso pela Unip mesmo. Eu e a professora Ivana Sufredini, que é a coordenadora do NPBio. Em média, 250 pesquisadores brasileiros de diferentes áreas participam a cada ano das expedições da Operantar. Gente, aqui na Antártica, colaboração é fundamental. E nós, da Universidade Paulista, a gente está inserido nesse contexto de colaboração total. Então, além da colaboração entre os próprios laboratórios da Unip, os diferentes pesquisadores do Núcleo de Pesquisas em Biodiversidade, a gente tem colaboração com diversos outros pesquisadores aqui. Então, a gente tem parcerias com a Universidade de Brasília, a UNB, a Universidade Católica de Brasília. Aqui também tenho desenvolvido algumas conversas de projetos com gente da UERJ, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E fora isso, a gente frequenta as bases estrangeiras aqui na Antártica e acaba trocando muita informação. Coloca a Universidade Paulista num contexto mais amplo de penetração, tanto de cooperação nacional quanto internacional também. Distante, mas não isolada. Assim é a Antártica, um continente que tem um papel essencial na manutenção do planeta. O que acontece nesse território influencia correntes oceânicas, padrões climáticos e o cotidiano de milhões de pessoas que jamais passariam por aqui. A gente tem que pensar que o planeta é uma esfera, está tudo conectado. Os oceanos todos, de uma certa forma, acabam passando, as águas dos oceanos todos acabam passando aqui pela Antártica para serem resfriadas. As águas quentes que vêm tanto do Atlântico quanto do Pacífico, da região norte e tropical, por correntes de convecção, elas vêm parar aqui na Antártica. Elas são resfriadas e aí elas são devolvidas para o restante do planeta todo. Então a Antártica serve como uma espécie de radiador do mundo.
Isso é importante a gente entender porque essa conexão do planeta, ela se faz de maneira global, não só para a água, mas isso acontece também para a atmosfera. Então, existem conexões que a gente não percebe aqui na Antártica, conexões que vêm lá de cima, lá pelo céu. O ar que vem lá das regiões tropicais, muitas vezes vem lá da Amazônia, né? Ele acaba chegando aqui na Antártica. As chuvas que ocorrem na Amazônia, elas originam aqui na Antártica. Então, uma massa polar que, né, num ano que ela não esteja tão carregada, ela não seja tão forte, gera períodos de seca maior lá na Amazônia. Consequentemente, menos chuva também na região sudeste. Então, a Amazônia e a Antártica estão totalmente relacionados. Além disso, a gente tem que pensar que a Amazônia é logo aqui, porque o Brasil é o 7º país do mundo mais próximo da Antártica. É o 4º país da América do Sul mais próximo à Antártica. Então também existe uma relação geográfica que a gente muitas vezes não se dá conta. A Antártica concentra 90% de todo o gelo do planeta. Ele se espalha em imensas camadas que chegam a medir 4 quilômetros de espessura. As geleiras são essas formações maravilhosas, muito frequentes aqui na Antártica. Elas são formadas pela deposição de anos e anos de neve, que vai congelando com o passar do tempo. O gelo vai sendo compactado e a gente consegue ver as linhas de compactação dessas geleiras. Elas são importantíssimas aqui, essas geleiras aqui que de tempos em tempos se desprendem algumas partes, alguns pedaços que vão originar os icebergs, aqueles grandes icebergs que a gente vê. Nessas camadas de geleiras e calotas estão armazenados 70% da água doce do mundo, um ecossistema fundamental para o equilíbrio climático. Se isso aqui tudo derreter, o que pode acontecer com o planeta? Isso é uma questão que ainda os cientistas estão debatendo. Eles não sabem direito o que vai acontecer. Mas uma coisa fato é, o nível do mar vai subir. Se o mar subir 1 metro, por exemplo, você já perde uma grande margem da linha da costa, né? Então, se isso aqui tudo derreter, um primeiro impacto que a gente vai ver é esse, uma elevação do nível do oceano global. O segundo impacto grande que a gente vai ter é a perda de biodiversidade, porque com o derretimento do gelo, isso quer dizer que a temperatura está mais alta. Se a temperatura está mais alta, as espécies que estão acostumadas a viver em regiões mais frias, elas tendem, ou elas vão se adaptar com o passar do tempo, né, ou não. E a gente pode estar perdendo espécies que a gente ainda nem conheceu, que a ciência ainda nem foi capaz de descrever. Compreender e respeitar a Antártica é proteger a vida. Aqui estão conhecimentos que a ciência ainda tenta descobrir, registros que guardam o passado e indicam caminhos. No coração desse sistema, o gelo fala. Vir até um lugar como esse, é presenciar essa beleza toda e participar dessa grande aventura que é ser um cientista, que é ser um pesquisador, principalmente um pesquisador de campo. Então eu estou acostumado a ir para o campo, a trabalhar sozinho muitas vezes. Meu trabalho aqui não é muito diferente disso, é um trabalho, grande parte do tempo, solitário. Eu passo vendo essas plantas aqui, coletando os musgos e admirando essa paisagem deslumbrante. Então, isso para mim é algo que me motiva muito, né? Tá aqui coletando, tá aqui participando disso, me sentindo parte desse universo tão rico, tão maravilhoso que eu descobri nos últimos 8 anos já, que é a Antártica.
Fim do verão austral e fim de mais uma temporada de estudos na Antártica. Depois de meses de pesquisas, os cientistas recolhem seus equipamentos e organizam dados e as amostras. São informações preciosas sobre o oceano, a biologia, os ecossistemas e as mudanças que estão ocorrendo no continente gelado. Os navios zarpam antes que o gelo volte a cobrir totalmente o território. E o trabalho do Matheus continua, mas muito longe daqui, nos laboratórios da Unip, dos centros de pesquisa em São Paulo. Foi algo incrível e valeu muito, muito a pena. A expedição na Antártica chega ao fim, mas a busca por respostas ainda tem muito a navegar.